Olá, galera! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um gênero textual. A gente tem conversado muito sobre a formação, sobre a estrutura dos textos. Isso é muito importante. Para quê? Para que você adquira independência para fazer seus próprios textos. Se você conhece a estrutura de um texto, você pode logo identificar o objetivo, o que o autor pretendeu com aquele texto, e você pode também construir um texto no mesmo formato, no mesmo estilo, usando a mesma estrutura e as mesmas propostas. Por isso que é importante a gente saber. O nosso dia a dia, ele é envolto em textos, nós somos bombardeados por textos o tempo inteiro. Todo dia a gente tem contato com um texto diferente. Então, a gente precisa compreender esse universo. Isso faz parte do nosso aprendizado. Aprender a detectar o tipo do texto, a identificar o tipo de texto, faz parte do fato de você adquirir cada vez mais conhecimento quando você estuda história, matemática, geografia, ciências, e você sabe, você entende, você conhece o texto, você sabe identificar as estruturas. Então, você sabe que propaganda, jornais, revistas, correspondências, tudo isso é texto, e tudo isso ajuda você a complementar o seu conhecimento, a aumentar cada vez mais o seu conhecimento, tá? Então, hoje nós falaremos de um texto em particular chamado de texto instrucional. O próprio nome já diz, ele é um texto pensado para instruir a respeito de alguma coisa. Então, texto instrucional ou injuntivo, ele é pautado na explicação. O objetivo dele é explicar. Explicar, te indicar um método, um mecanismo para você realizar uma ação. Então, o tempo inteiro, ao longo da sua vida, você vai ter contato direto com o texto instrucional. E, com certeza, você já teve contato com algum. Você só não sabia que o nome dele era um texto injuntivo ou instrucional. Então, o texto instrucional é um gênero textual que o objetivo dele principal é a informação. Essa é a característica dele. Ele nada mais é do que um texto para passar informações para você de como você realiza determinada coisa, como você faz determinada coisa, como você monta, como você vai estruturar. Olha só, eu pego uma folha de papel, eu quero que você faça para mim um caderno. Mas, Kalina, eu não sei fazer um caderno, tia Kalina. Não, um caderno. Não sabe? Claro que sabe. Todo mundo sabe fazer um caderno. Como fazer um caderno? Você pegue, vou te dar uma instrução. Pegue algumas folhas limpas, algumas folhas em branco, junte-as, dobre-as ao meio, ó, dobre-as ao meio, prenda a folha no meio e você vai ter aqui, ó, um caderno para você escrever, para você estudar, para você fazer seus rascunhos. Viu? Isso é um texto instrucional. Isso é uma forma de fazer coisas. Então, o texto, ele simplesmente, ele instrui o leitor, tá? Quais são as características do que nós chamamos de texto instrucional? Texto instrucional, ele tem características próprias. Então, quais são as características dele? Ele utiliza sempre um texto objetivo e claro. Como é que eu vou ensinar você a fazer uma coisa se eu coloco um monte de palavras difíceis que você não é capaz de entender? Não te ensinei nada, não é verdade? Então, tem que ser claro, objetivo. Ele vai sempre usar a função apelativa, porque para fazer você realmente obedecer. Os verbos são empregados no modo imperativo, porque o modo imperativo é aquele modo que ele dá ordem, que ele dá conselho, certo?
Não é isso? Não é verdade? É verdade. Você sabe que é assim. Você sabe que o modo imperativo, ele te dá uma ordem, ele te dá um conselho. Não é? Viu? Como você sabe? E ele vai usar de quê? Persuasão, poder de persuasão. O texto, ele tem que te envolver, ele tem que fazer você acreditar que se você seguir aquelas regras, vai dar certo. Deu certo. Deu certo. Olha aqui, ó. Fiz um bonequinho, olha. Viu? Com o meu papel. Depois eu te ensino. Então, você, quando lê aquele texto, você acredita que se você seguir todas aquelas regras que foram passadas para você, todos aqueles elementos, vai dar certo. Tá? O texto instrucional, ele é muito utilizado em receitas, ele é muito utilizado... Hoje, na internet, nos canais do YouTube, se usam demais esse formato de texto. Aqueles canais que ensinam as pessoas a cozinhar, por exemplo, ou a fazer qualquer coisa de artesanato, qualquer objeto de artesanato. Se você for fazer uma prova de concurso, vem toda uma instrução na capa da prova, dizendo exatamente como você deve agir para marcar as questões, para usar o cartão resposta, que tipo de caneta você vai usar, aonde você deve assinar, o que você não pode pôr na sua prova. Então, isso é um texto instrucional. Vamos ver, eu trouxe aqui para você o texto Fazendo Pipa em Casa. Então, eu quero que você observe bem esse texto e que você consiga detectar os verbos no modo imperativo e como ele é um texto realmente que utiliza a função apelativa. É importante que você sempre lembre das características que a gente viu lá na tela anterior. Então, vamos lá. O que você vai precisar? 2 varetas de bambu ou palha de coqueiro, fita adesiva colorida, tesoura sem ponta, papel de seda, papel crepom, ou de seda para fazer a rabiola, que faz a pipa subir, e linha número 10. Eu fui criada numa casa de meninos, então lá em casa os meninos faziam muitas pipas e eu aprendi a fazer pipa. Eu sei fazer pipa também. Como fazer a pipa? Recorte papel seda em forma de quadrado, com aproximadamente 30 centímetros. Colhe os palitos na diagonal. Faça um arco com outro palito. Então, no meio, assim, você faz um arco. Colhe-o cruzando por cima do palito que já está colado. Então, você colou um aqui, fez um assim e fez um arco. Gostou? Faça 2 furinhos no lugar onde as 2 varetas se cruzam, um furo de cada lado. Passe a linha pelos buracos sem cortá-la, dê um nó, amarre a linha para puxar a pipa a partir do nó. Por último, faça uma rabiola bem colorida com papel crepom. É só cortar o papel em tiras para fazer rabiola, você sabe disso? Aí solta assim, ó. Ou papel de seda. E depois é só amarrar a pipa na parte de baixo da vareta. Só a pipa está pronta, agora você já pode brincar. Agora vamos analisar o texto? Olha aqui, recorte, verbo no imperativo. Colhe um dos palitos, faça um arco, faça 2 furinhos. Então, você já sabe que se você não seguir, a sua pipa não vai subir, não vai dar certo. Trouxe também para você agora a diferença entre o texto injuntivo e o texto prescritivo, porque tem essa comparação e os linguistas, né, os estudiosos da área de línguas, eles defendem que são 2 tipos de textos diferentes. Por quê? Porque o texto injuntivo está mais ligado a um manual de instrução e a uma receita. E o prescritivo ele tem uma ação mais coercitiva, mais obrigatória. Seria, por exemplo, uma bula de remédio. Porque se você não seguir ali, não dá certo. Porque, por exemplo, se você for fazer uma receita e não botar sal, a receita ela vai acontecer, ela só não vai ficar salgada. Ela só não vai ficar do sabor que você gostaria.
Mas uma bula de remédio, você precisa tomar certinho, porque você pode adoecer com o uso do remédio, o uso impróprio do remédio. Então, por isso que ele diz que o prescritivo, ele tem um poder coercitivo, enquanto o injuntivo não, ele só instrui mesmo, ele só ensina a usar determinado método. Vamos ver aqui um outro exemplo de texto que eu trouxe. Hoje estou demais, hein? Hoje vou ensinar você a fazer uma panqueca simples. Gente, vocês vão sair dessa aula aqui maravilhados. Vocês vão fazer pipa e na volta vocês vão fazer panqueca para lanchar, gente. Todo mundo sabe fazer panqueca. Não sabe? Aprende agora. Um ovo, uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de leite, uma pitada de sal, uma colher de sopa de óleo. Vejam bem, sem ovo, a massa ela não dá liga, então eu sei que eu preciso do ovo. Mas se eu não botar o sal, depois eu posso pôr um saborzinho assim por cima, a receita ela vai dar certo. Percebe a diferença entre o prescritivo e o instrutivo? O injuntivo? O texto instrucional, ele instrui, ele ensina. Modo de preparo, bata, verbo no modo imperativo. Todos os ingredientes no liquidificador. Olha como é fácil, gente, fazer panqueca. A seguir, aqueça uma frigideira untada com um fiozinho só de óleo, no fogo baixo. Coloque um pouco de massa na frigideira, não muito quente. Pega uma concha e bota um pouquinho de massa lá. E esparrame de modo a cobrir todo o fundo da frigideira e ficar só uma camadinha fina. Quando você perceber que vai corando, você vai retirar com uma espátula e colocar o recheio que você quiser. Carne moída, queijo, geleia, doce de leite, chocolate, muito chocolate. Fica maravilhoso. Você viu como é que você aprendeu? Não só a fazer um texto instrucional ou injuntivo, como aprendeu a fazer pipa e panqueca. Viu como é legal? Entendeu bem? Então, você vai lá fazer uma panqueca para mostrar para sua mãe que você aprendeu a aula de hoje. Aí ela vai falar, ué, mas a professora Kalina está dando aula sobre panqueca? Não, sobre texto instrucional, mãe. Vamos ver se isso funciona mesmo. Vamos ver se esse modo de fazer acontece realmente. É isso que eu queria que acontecesse hoje, que você ficasse bem animado com esses textos e que você também pode fazer, você também pode ensinar alguém a fazer algo, um amigo, um colega, você vai escrever todo dando essas indicações, usando os verbos no modo imperativo, seguindo uma ordem de passo a passo. Isso é um texto instrucional ou um texto injuntivo. Agora que você já sabe, você vai pegar o seu material da escola, vai ver o texto injuntivo que tem lá, vai fazer a atividade e depois você vai confeccionar o seu próprio texto e levar para a sua professora, para mostrar para que ela possa ver que você compreendeu esse gênero textual e que você domina realmente esse texto, que você agora pode fazer, que você tem condições de fazer. Porque o nosso objetivo aqui nada mais é do que construir em você uma independência na produção textual. Então, retomando as principais características, a linguagem é apelativa, o texto é objetivo, muito claro, não tem rodeios, certo? Os verbos são no modo imperativo, para induzir o leitor realmente a fazer, a obedecer a forma de fazer, e todo um poder de persuasão, para que a pessoa realmente siga aquela instrução. Esse foi o texto instrucional, eu espero que você tenha gostado, espero você no nosso próximo encontro, e espero que você faça todas as suas atividades, vai lá, curte meu canal, chama a tua galera, lembra que eu também estou no Zero Dúvida, tá bem? Nós nos encontramos aqui no próximo Gênero Textual. Continua lendo tudo, leia tudo que passar pela sua frente, porque ler nunca é demais, tá bem, galera? Valeu, tchau, tchau, a gente se encontra.